criar e recriar textos, de compor ou estudar escritos artísticos. O exercício da eloquência e da poesia, conjunto de produções literárias de um país ou de uma época. Mais produtivo do que tentar definir literatura, talvez seja melhor discutir o grande evento Congresso Brasileiro de Escritores, a UBE, União Brasileira de Escritores. Escritores brasileiros estiveram presentes para que juntos pudessem discutir e construir e discutir sobre literatura, fazer arte, criar com liberdade e qualidade. Esse é o objetivo, conduzir políticas culturais públicas em favor do escritor, do livro e da literatura. Parabenizo a comitiva da UBE, formada pelo presidente Joaquim Maria Botelho, pelos diretores Menalto Braff, também coordenador técnico do Congresso, e Luiz Avelima, também secretário-geral do Congresso. Para falar mais sobre esse evento, convido primeiramente o presidente da UBE, Joaquim Maria Botelho. O país vem vivendo um intenso momento cultural. O que dizer sobre a iniciativa de retomar a tradição desse evento tão importante nesse segmento cultural que foi, ora interrompido em 1985? Olha, depois de 26 anos, a União Brasileira de Escritores, que eu tenho o privilégio de presidir por esses breves anos, resolveu trazer para a discussão, trazer para o debate, trazer para o encontro, os escritores que pudessem dar testemunhos de si mesmo e, ao mesmo tempo, testemunho do seu papel na sociedade, do seu papel para a construção de gerações, construção do futuro do país. Nós ficamos, por circunstâncias sociais, econômicas, políticas, durante 26 anos sem realizar o Congresso. E esse grupo que assumiu a UBE em 2010 resolveu retomar essa tradição que foi iniciada em 1945 por Edgar Cavalheiro, Carlos Moura de Andrade, Mário Donato, todo aquele grupo que acabou montando o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores e que contribuiu decisivamente para até o fim da ditadura Vargas. Ele teve um alcance bastante extenso. Não pretendemos, com esse congresso, contestar nada, a não ser a nossa própria função, a função da literatura, e exigir dos poderes que use a literatura para a melhoria da educação, principalmente da população. E não só isso, mas que fossem respeitados os direitos do escritor e os direitos de quem nos lê, os direitos de quem nos acompanha e que merece ser respeitado como todos. Que delícia, né? Poder retomar esse evento tão importante de discussões, né? Poderíamos dizer, então, que o Congresso da UBE se destaca como palco, então, de discussões entre escritores? Na verdade, esse é o papel. Congresso é, formalmente, por definição, encontros de categorias ou de pessoas de uma mesma categoria que discutem as suas questões internas e a sua relação com o mundo. Uma das temáticas desse congresso foi falar também sobre os deveres dos escritores e as políticas públicas, né? O que poderíamos dizer sobre essa estética literária, direitos, deveres dos escritores, as políticas relacionadas com a literatura? Na verdade, a gente discutiu muito de que o escritor não tem apenas os seus direitos de receber corretamente a remuneração pelo seu trabalho, de ser reconhecido pelo seu trabalho, mas tem deveres em relação ao que ele produz e que deve ser produzido com qualidade, para uma sociedade para a qual ele deve certas satisfações. E, em relação a isso, é importante que se diga que a produção literária, que o que se elabora
precisa estar em consonância com o momento. O Machado de Assis dizia que o escritor é um homem do seu tempo, né? E, efetivamente, o escritor precisa escrever a respeito do que ele testemunha, do que ele vive, do que ele presencia ou sobre o que ele é informado, até para ele poder dar testemunho de si mesmo para as futuras gerações, para que se compreenda, para que, por meio da literatura, o mundo seja mais bem compreendido. O relato de uma época aí para ficar como registro, né? Claro, naturalmente, nem toda literatura precisa ser datada, precisa ser referenciada no tempo, mas ela precisa estar, sim, contextualizada em espaço e em tempo. São dois elementos fundamentais da literatura, espaço e tempo. São duas dimensões importantes a serem consideradas. Agora, a discussão que se faz do papel do escritor, do papel da literatura, tem tudo a ver com política de Estado, tem tudo a ver com definição de país, com identidade nacional, com projeções de futuro. Por isso é importante essa discussão e por isso foi tão importante que tenhamos trazido e tenhamos conseguido trazer representantes dos governos ou do governo, pelo menos que está no poder nesse momento, para que pudesse compartilhar conosco as nossas opiniões e levar isso para constituir plataformas especialmente de educação para o futuro. Ribeirão Preto, com certeza, se vangloria por ser sede, né, deste congresso. Hoje, na realidade, Ribeirão Preto ele abriga já 3 fundações ligadas ao mundo das letras. Por exemplo, o Instituto do Livro, a Fundação Feira do Livro e a Fundação Palavra Mágica, né? Então, isso já é significante para toda a população ribeirão-pretana, porque já percebe toda uma movimentação, movimentação essa voltada, então, para essa questão cultural. Joaquim Maria Botelho, o que esse evento vem significar, então, em termos de cultura, acrescentando aí para Ribeirão Preto? Olha, na verdade, Ribeirão Preto, é evidentemente que todas essas iniciativas que a cidade já tem para o desenvolvimento do livro, para o desenvolvimento da leitura, para a formação de leitores, foi um dos aspectos que nos chamou bastante atenção para que trouxéssemos para cá esse evento. No entanto, não foi um evento para Ribeirão Preto, foi um evento para o Brasil, né? Foi um evento em que estiveram aqui escritores de todo o país, e alguns até do exterior, discutindo questões que interessam não localmente apenas, mas que interessam para todo o contexto cultural e até geográfico do Brasil. É claro que nos encanta e nos auxilia muito a questão de trazer para Ribeirão Preto, por ser uma cidade que já tem estrutura, já tem disposição, já tem vontade, já tem inclinação para a literatura. Mas chamamos a atenção para o fato de que o Congresso deve ser uma iniciativa itinerante. Começamos com Ribeirão Preto, nada impede que possamos fazê-lo novamente em Ribeirão Preto, mas a ideia é que aqui fosse, digamos, a nossa plataforma de lançamento para essa retomada da realização do Congresso, que pretendemos que seja a cada 2 anos, possivelmente o próximo em 2013 em Salvador, e vamos continuar itinerantes, como itinerante deve ser a narrativa literária. Com certeza. Todas essas intenções, essas ideias, né, esse fazer aí, envolver cultura, esse fazer acontecer, né? A União Brasileira de Escritores, a fundação do Instituto do Livro de Ribeirão Preto, a Orquestra Sinfônica, inclusive, né? A Câmara dos Vereadores, vou incluir aqui também a Prefeitura, agora Uniceb também, que é a instituição de ensino, ela passa a ser a prioridade e orgulho aqui. O que nós poderíamos dizer aqui em termos de parceria, ensino, educação, o que nós poderíamos tirar em termos de colaboração? Olha, eu quero dizer que a União Brasileira de Escritores foi extremamente bem servida
pelas parcerias que a gente obteve aqui em Ribeirão Preto para a realização do Congresso Brasileiro de Escritores de 2011. E eu gostaria de destacar o Uniceb Coque e a Fundação Instituto do Livro. Foram as duas instituições que mais nos apoiaram, que mais estiveram juntos conosco. É evidente que nós tivemos também apoio institucional da Câmara dos Vereadores, especialmente na pessoa do vereador Gilberto de Abreu, e algumas outras instituições, como a Prefeitura, como a Orquestra Sinfônica, mas eu destaco que a realização do Congresso deve grandemente o seu sucesso, a sua adequação, a participação, a parceria e as gentilezas que nós tivemos da Fundação Instituto do Livro e do Uniceb Coque. Num país em que o número de leitores é incompatível com a economia, como você muito bem mencionou, a retomada de um evento literário que estava apagado desde então, como que você, presidente da UBE, acredita que podemos envolver o pensamento literário hoje oferecido pelo Congresso Brasileiro Literário? Olha, o Congresso Brasileiro de Escritores tem o papel, e terá, imagino, esse mesmo papel, de fazer com que o escritor esteja presente no grupo social em que ele está inserido, presente em lugares para os quais ele possa se deslocar e, especialmente, em contato com outros escritores. É nessa conversa, é nessa manifestação, é no falar, é no descrever as suas atividades e debater a importância da literatura, do ensino da literatura, que a gente vai conseguir fazer com que a formação de leitores seja mais bem feita e aumente. Eu acho que quanto mais o leitor aparecer, quanto mais o escritor aparecer para o leitor e vice-versa, porque na teoria da recepção não há literatura sem leitor, não é? Tanto melhor. O que a gente precisa é somar os nossos esforços para que novos congressos aconteçam, sejam realizados com frequência e regularidade, para que as pessoas se acostumem a pensar mais em literatura. E assim, poder estimular o próprio diálogo, o próprio debate, a própria polêmica, porque uma parte constitutiva da sociedade é o debate, é a polêmica, é o diálogo, para que a gente consiga chegar a alternativas que sejam agradáveis e boas para todo mundo. Tenho o prazer de receber aqui também Luiz Ave Lima, secretário-geral do Congresso da UBE, União Brasileira de Escritores. Para você, Luiz Ave Lima, o que caracteriza o traço de nacionalidade de uma literatura? Eu acho que literatura é universal. Quer dizer, você muda apenas o lugar em que você vive. As situações são muito próximas, né? O mundo é um só. O que eu conto, o que ocorre no Rio Grande do Sul, eu conto o que ocorre na Paraíba de outra forma. Mas é sempre a mesma coisa. O universo é um só. Falando agora especificamente, né, do Congresso, UBE, como que se dá essa operacionalidade toda aí, como realizar um evento no geral e depois específico a este evento? Bom, isso é o assunto que a gente queria falar mesmo. Um congresso dessa magnitude não é simples. Eu queria voltar um pouco atrás e contar um pouco de 85. Ótimo. Eu fui da comissão executiva do Congresso naquele período e havia uma discussão muito intensa e a vontade era muito grande de se discutir, porque havia muito tempo que isso não acontecia, essa prática não acontecia. E as pessoas iam apresentando temas e apresentando problemáticas e tal. Esse foi o primeiro momento. Depois foi como organizar, quer dizer, como reunir na cidade de São Paulo escritores para debater os seus problemas.
A gente sabe como é a vida de um escritor no país, quer dizer, escreve sem condições, não é bem remunerado, os contratos são sempre muito complicados e organizar um congresso desse era uma forma de também estar levando isso, publicando, deixando público esses problemas todos do seu fazer, né, literário e tal. E os poderes públicos, naquele momento, estavam muito preocupados em discutir a questão nacional mesmo, e a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo tinha à sua frente um escritor, um poeta, o Jorge da Cunha Lima. E o Jorge não se fez de rogado e tomou para si esse trabalho de levar à frente mesmo, de dar condições para que os escritores pudessem se reunir na cidade de São Paulo. E foi assim, quer dizer, desde o espaço, e nos cedeu um prédio novo, naquele tempo era um prédio novo, um grande gigante, né, que é o Teatro Sérgio Cardoso, e ali foi durante 3, 4 dias o nosso quartel-general. Se não fosse o apoio do Estado naquele momento, dificilmente nós teríamos conseguido realizar aquele congresso. Em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de ver chegar cerca de 1.000 escritores. Era um negócio inédito. O que aconteceu em 45 aconteceu, foi importante, tinha um momento político interessante, mas não era um congresso que tivesse um número tão grande de escritores, até porque o número também de escritores era menor. O Brasil era tão grande e as relações eram menos, né, não tão próximas como em 85 já era. E você tinha de todos os estados brasileiros escritores participantes, e não era apenas um escritor chamado diletante, eram escritores que realmente sabiam o que queriam discutir e que já discutia isso em petit comité nas suas regiões. Então foi um momento muito interessante. Mas as dificuldades eram grandes, em termos financeiros, de reunir toda essa gente, como trazer todo esse pessoal, como alojar essa gente, como alimentar essa gente. Quer dizer, foi uma estratégia realmente poderosa, mas conseguimos, e foi um congresso de sucesso. O momento político nosso também era complicadíssimo. O Tancredo Neves era o nosso presidente e ele adoeceu nos dias que antecediam ao congresso. O Sarney, José Sarney, que era o seu vice, veio ao congresso e ali, nas entrelinhas, ele fez o seu discurso de posse. Tem que pensar em todos os imprevistos, inclusive, né? E o congresso, eu acho que se torna mais histórico ainda o seu momento, porque é exatamente no seu fechamento, em 21 de abril, que o Tancredo Neves morre. Então, terminamos um congresso cheio de discussões acaloradas sobre a problemática do escritor no Brasil, seus direitos, como continuar escrevendo num país em que pouco se lia, e tudo isso foi aventado naquela acaba se tomando uma outra forma, né? Sim. Pela eventualidade. Isso foi. E o curioso é que você via pelos corredores um ajuntamento tão grande de escritores, não eram apenas escritores. Você tinha cantores, você trombava nos corredores com Fafá de Belém, com Gilberto Gil, não é? Quer dizer, aquela gente toda. O momento era interessante. Envolvente, inclusive. Era envolvente. Foram dias incríveis. E tivemos dissabores também nesse congresso. Naquele momento, graçava a chamada subliteratura americana. E na abertura do congresso, nós tivemos umas 2 linhas, para dizer, o Congresso Brasileiro de Escritores, com 1.000 escritores, reúne-se em São Paulo, e uma página inteira sobre um livro de Sidney Sheldon. Era a tupiquinização da nossa. Claro, tem que se pensar em tudo, toda uma organização, inclusive pensar no espaço, né, no tempo, também nas improvisações e o conteúdo. Como concedeu o conteúdo aí que resultou nesse congresso? Olha, para definir o conteúdo de um congresso também precisa de discussões e tal. Nós tínhamos sorte, o Joaquim Botelho, ele tem uma capacidade
ele tem um clique para temas e tal. E é claro que os temas que ele sugeria ou que ele ouvia as pessoas nas discussões eram temas sempre cadentes, são temas constantemente discutidos. E desde 85 a gente já discutia praticamente as mesmas questões, né? É claro que uma ou outra modificação, porque os tempos são outros. Mas para escolher um tema, você precisa realmente pensar muito e refletir muito sobre o que se deve discutir, né? E nós acabamos discutindo os pontos fundamentais do autor, quer dizer, o autor e o direito autoral, a relação do autor e o Estado, né? A relação do autor com o leitor. Nós tínhamos uma discussão muito interessante naquele momento, que era a questão das biografias, né? Você não pode mais escrever biografia no Brasil, porque você pode ir preso, né? Não há uma liberdade para você escrever. E esse tema foi discutido, e discutido de forma muito madura por autores que trabalham com biografias. Foi um dos temas interessantes no Congresso. E a preocupação também do Congresso em tentar formar, através das oficinas. Então, algumas oficinas muito interessantes, abrangendo várias áreas, chegando a discutir, inclusive, o fazer literário para áreas como teatro, por exemplo. Isso foi muito, muito interessante. E muitas peças teatrais, claro, são obras literárias. São obras literárias, né? É verdade. Bom, falou-se de uma época, os tempos mudam, mudam-se as urgências, inclusive, né? E como que você vê a posição dos escritores nos tempos atuais? Eu acho que ele continua na mesma luta de sempre. A luta do escritor em 1985, que foi esse momento máximo das nossas discussões, elas estão presentes hoje, não é? Quer dizer, como eu faço com o meu contrato, como eu consigo, através da minha escrita, chegar ao público, como vai ser a minha relação com o poder público. Quer dizer, essa relação do livro com a educação, entendeu? Quer dizer, hoje nós temos Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, mas nunca estão casadas, entendeu? E é fundamental que o escritor seja conhecido, seja lido, principalmente pelo pessoal que está começando a sua formação, né? A universidade é o lugar que pensa, que deve ser o lugar para se pensar, e nós temos dificuldades em pensar, mas a obra o autor tem que brigar para que sua obra seja também lida, discutida pelo alunado, e a gente sabe que muitas vezes eles não leem porque eles leem apenas o que é obrigado a ler, né? A questão da escola é terrível nesse aspecto, porque você diz, você tem que ler tal livro, e não dá a chance do aluno procurar o que ele também quer ler e tal, ele pesquisar. Ele não tem chance de pesquisa. E ele também, acho que não está preocupado com essa situação. Então, eu acho que as discussões atuais, elas não são tão atuais, elas continuam antigas, porque não se resolve. Não se resolve o problema da relação leitor-escritor, não se resolve o problema dos direitos de autor. E também não se resolve essa questão essa relação escritor e Estado, o papel do escritor, o papel do Estado e tal, não se resolve. Se discute muito, mas não há resolução. Estamos aqui com Menalto Braff, coordenador técnico do Congresso da UBE. Menalto, organizar, fazer o segmento, datas, conciliar bons escritores, como que é arquitetado tudo isso? É com muito trabalho, um trabalho diário, Prazeroso, com né? muita consulta, muito e-mail, muito telefonema, mas aos poucos a gente vai conciliando, né? Conciliando as agendas dos autores com as agendas do Congresso, e acaba a gente não conseguindo tudo como tinha idealizado, mas acaba conseguindo o possível. Então, é com muito suor, mas um suor que
causa grande satisfação. E como coordenador técnico, pensou-se em trabalhar uma determinada temática? Na realidade, a temática é do coletivo, do comitê organizador, e as discussões, né, todos os membros do comitê participaram da discussão dos temas. Então, não era alguma coisa assim afeta a organização, era uma coisa mais coletiva. O BE, União Brasileira dos Escritores, né? Então, claro, pensa-se aí numa discussão voltada aí para essa temática dentro da área da literatura. Podemos dizer que o incentivo à leitura, hoje, ela seja prioridade como qualidade na educação no Brasil? Bom, isso já não é propriamente uma questão da UBE, isso já é uma questão de governo, de políticas públicas, sobretudo da Secretaria da Educação. Incentivar a leitura é alguma coisa que é de uma dimensão tal que a UBE não conseguiria determinar. A UBE até pode contribuir, pode provocar discussões, pode levar sugestões, mas as decisões sobre o incentivo à leitura, isso são questões de Estado, e particularmente do Ministério da Educação. Mas a gente tem feito o que é possível, não propriamente como instituição, mas se você rastrear por aí o que está acontecendo sobre esse assunto no Brasil, você vai ver que os escritores da UBE, particularmente, estão todos eles trabalhando, ou mais ou menos, mas estão trabalhando no sentido de transformar o Brasil em um país de leitores. Você tocou num ponto interessante aí, né? Nós temos aí envolvido políticas públicas, né? Como propor, né, ao governo ou então ao Estado brasileiro uma política cultural, que é muito importante, né? Cultural e nacional, eu diria, né? Sim. Equilibrada, mais justa, democrática, aberta a discussões. Bom, existem os fóruns específicos para esse tipo de discussão e, de fato, isso é uma necessidade. Aliás, quando fala de Estado e cultura, eu sempre sofro uma espécie assim, de arrepio, porque eu acho que o Estado tem a obrigação do desenvolvimento, obrigação pelo desenvolvimento cultural da nação, mas o Estado não tem o direito de conduzir o processo. Ele pode incentivar, mas não conduzir, porque se o Estado conduz, ele vai direcionar na sua convicção, nos seus valores, e aí fica aquela coisa são valorizados aqueles que estão do lado do Estado. Como no tempo do Getúlio Vargas, a gente estuda a cultura naquele tempo, a gente vê que só os asseclas, os que estavam próximos do Getúlio, é que recebiam as benesses do Estado. Então, era um incentivo daqueles que defendiam o próprio Estado. O Olavo Bilac é até hoje muito criticado, porque no tempo dele, ele foi muito valorizado porque ele era um defensor ferrenho do governo naquela época. Então, esse tipo de atitude do Estado, eu acho que é extremamente prejudicial, porque acaba beneficiando uma corrente, que é a corrente que concorda com o Estado, mas despreza outras correntes. E geralmente, as correntes mais contestatórias, aquelas que mais acusam do que defendem, geralmente são as melhores, são as que ficam. Então, o Estado procura sufocar. Um exemplo, o parnasianismo, na virada do século XIX para o século XX, pouco antes
1893, a partir daí, o parnasianismo era uma estética que não contestava nada. Era extremamente formalista, apenas formalista, e teve assim um benefício do Estado muito grande. Por quê? Porque não incomodava. O parnasianismo não incomodava. O simbolismo, que era uma estética mais reflexiva, de mais inconformismo, ela foi simplesmente obnubilada. Quer dizer, o simbolismo praticamente não existia naquele tempo. Por quê? Porque não era uma estética favorável ao governo, não era uma estética que ajudasse o governo. Passado esse período, a gente sabe que tanto teve importância o simbolismo quanto o parnasianismo. Então, assim, eu vejo que o Estado ele tem o dever de incentivar, mas ele não pode dirigir o processo. Então, o processo tem que ser dirigido por entidades da sociedade civil, sem compromisso nenhum com esta ou aquela orientação política.